Hoje, a gente vai desvendar uma das ferramentas mais poderosas e talvez surpreendentes para melhorar o sono: a temperatura. Muita gente luta para conseguir dormir, mas a solução pode não estar num travesseiro novo ou num chá de camomila, e sim no termostato. Ah, quem nunca, né? Aquela frustração de uma noite em que o cérebro parece que simplesmente não desliga. A mente fica a mil, o corpo não para quieto. É uma coisa que todo mundo já passou e muitas vezes a causa é um fator que a gente nem se dá conta. A nossa intuição diz o quê? Para a gente se enrolar em um monte de cobertor, criar aquele ninho bem quentinho. A gente acredita que o conforto do calor é que vai nos levar para o sono. Faz sentido, certo? Mas e se essa crença, na verdade, estiver sabotando a qualidade do nosso descanso? Ok, então vamos mergulhar nisso, porque a ciência revela uma verdade que vai contra o que a gente imagina. Para o corpo começar a dormir de forma eficiente, o cérebro e os órgãos não precisam se aquecer. Na verdade, eles precisam esfriar. Essa é a chave biológica que abre a porta para um sono realmente profundo. E a gente está falando aqui da temperatura corporal central. Não é a temperatura da pele, sabe? É a temperatura lá de dentro, do núcleo do corpo. O cérebro fica monitorando isso o tempo todo e a queda dessa temperatura é um dos sinais mais importantes para ele entender que é hora de iniciar o processo de adormecer. E olha que interessante, não é uma queda drástica. Uma redução de apenas 1 grau Celsius já é o gatilho. É o sinal biológico que diz: ok, sistema, hora de desligar para manutenção. Essa pequena mudança tem um impacto gigantesco. E onde fica o centro de controle disso tudo? Bom, lá no cérebro. Uma pequena região chamada área pré-óptica funciona como se fosse o termostato principal do corpo. É ela que regula tanto a temperatura quanto o sono, ligando esses dois processos de um jeito que um não funciona direito sem o outro. E aqui a gente chega num paradoxo fascinante. Se o objetivo é esfriar o centro do corpo, por que um banho quente ou um par de meias quentinhas ajudam tanto a gente a dormir? A resposta é genial e está na forma como o nosso corpo se livra do calor. O especialista em sono Matthew Walker explica isso perfeitamente. A gente tem a sensação de que sai do banho quente, fica aconchegante e por isso dorme mais rápido. Mas não é bem assim. O banho quente funciona pelo motivo oposto ao que a gente pensa. Não é pelo calor que se ganha, mas sim pelo calor que o corpo perde logo depois. Então, o mecanismo é este. Quando a gente esquenta a pele das mãos e dos pés, os vasos sanguíneos ali perto se dilatam, se abrem. Com isso, o sangue que estava quente lá no centro do corpo corre para a superfície. E aí, as mãos e os pés, que têm uma área grande, agem como radiadores, jogando todo esse calor para fora. É o sistema de refrigeração natural do corpo em ação. Essa analogia é ótima para a gente guardar. Para resfriar uma casa, o que a gente faz? Abre as janelas. Para resfriar o nosso corpo, a gente precisa abrir essas janelas térmicas, que são as nossas mãos e os nossos pés, para deixar o calor escapar rapidinho. Ok, a ciência por trás é bem legal, mas vamos transformar isso num plano prático. Existe um protocolo super simples de 2 passos que qualquer um pode usar para otimizar a temperatura para o sono começando hoje à noite mesmo. A estratégia se divide em 2 partes que, juntas, são incrivelmente eficazes. De um lado, esfriar o ambiente. Um quarto ali por volta dos 18 graus Celsius cria as condições perfeitas para o corpo liberar calor. Do outro lado, aquecer as extremidades. Isso acelera ativamente essa liberação de calor. É a combinação dessas 2 coisas que realmente otimiza o processo todo. Então, vamos ao checklist prático. Deixe o quarto frio. Se puder, tome um banho morno mais ou menos 1h30 antes de deitar para dar tempo do corpo liberar o calor. Se não der, foque nos pés. Use meias ou uma bolsa de água quente. O objetivo é ter um ambiente geral frio, mas um microclima quentinho para a pele debaixo das cobertas. Tá bom, mas e o que se ganha com tudo isso? Qual é a recompensa? Bom, os resultados, comprovados por estudos, são impressionantes e afetam não só a rapidez com que a gente dorme, mas principalmente a qualidade desse sono. A pesquisa é bem clara. Os estudos mostraram que adultos saudáveis pegam no sono cerca de 20% mais rápido com esse truque da temperatura. E para quem já tem mais dificuldade, como pessoas mais velhas ou com insônia, as melhorias são ainda mais significativas, chegando a 25%. E não é só sobre adormecer mais rápido. Essa manipulação da temperatura também aumenta a quantidade de sono profundo, aquele de ondas lentas, em 10 a 20%. Esse é o tipo de sono mais restaurador que existe, tanto para o corpo quanto para a mente. É a verdadeira medida de uma noite bem dormida.
Então, se for para guardar uma única frase de tudo isso, que seja esta: esfrie o quarto, mas aqueça os pés. É esse equilíbrio perfeito entre o ambiente do quarto e o microambiente da pele. Essa é a essência do truque da temperatura. E para finalizar, fica essa reflexão. A gente vive buscando soluções complexas, às vezes caras, para problemas de sono. Mas e se a ferramenta mais eficaz já estiver aí, na parede do quarto, só esperando para ser ajustada para a temperatura certa? Talvez valha a pena experimentar, não? Entre no nosso canal e aprenda mais sobre os biohacks que irão mudar a sua vida. Até o próximo vídeo!